Chegamos ao último bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Vamos ver quais foram os temas mais mencionados no Twitter pelos telespectadores durante o debate. Segurança, saúde, parceria público-privada, transporte, mobilidade, empatado com educação. Os candidatos devem escolher um destes 5 assuntos mais comentados como tema da pergunta. Vamos agora ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas neste bloco. Candidato Marcelo Crivella. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e qual o tema que o senhor escolhe? Candidato Marcelo Freixo, eu não poderia fugir do tema da saúde. É uma obsessão que eu tenho, cuidar da saúde. Você sabe, eu lutei muito lá no governo federal para que a gente tivesse recursos para melhorar o INCA, para fazer o INTO, para botar para funcionar o Dona Lindu. E todas as minhas emendas parlamentares desses últimos anos foram destinadas aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Qual é o seu plano para a gente melhorar a saúde da cidade do Rio de Janeiro? Olha, Crivella, primeiro eu quero dizer para você que a saúde do Rio tem solução, sim. A saúde do Rio, há muito tempo, ele virou caso de escândalos das páginas policiais, né? Desvios, encarecimento, compras fraudadas, e isso é um crime inaceitável diante do que a população sofre, é a maior reclamação da população. A minha equipe de trabalho, coordenada pela professora Lígia Bahia, né, com quem tenho muito orgulho de apresentar, que estará na equipe junto com diversos outros profissionais e pesquisadores, nós temos pesquisa, nós temos verba, nós temos universidades. O que a gente precisa ter é fazer com que esse atendimento básico, esse atendimento da clínica da família seja ampliado, mas mais do que isso, a gente precisa de leitos, a gente precisa resolver uma coisa que é o gargalo da saúde. Você que está em casa, você vai para a clínica da família, se você precisar de algum especialista, de algum exame, de alguma coisa, você não consegue. Então, a gente precisa fazer com que a prefeitura tenha a gestão plena, possa pegar os leitos federais, são mais de 4.000 leitos federais, possa coordenar esses leitos federais. Mas pegar as policlínicas, não adianta ficar anunciando que vai criar milhares de policlínicas. Já existem 9 policlínicas. Vamos pegar o que já existe e vamos botar para funcionar. É mais barato, é mais rápido, engana, né? E não vai precisar ficar enganando a população dizendo que vai construir milhões de coisas. Não, tem 9 policlínicas, bota para funcionar. Tem que ter plano de cargos e salários e tem que ter fiscalização sobre as OS. Nós vamos cumprir a lei de transparência, que é de um vereador do PSOL, do Paulo Pinheiro, reeleito, aliás, a bancada do PSOL agora com 6 vereadores, uma das melhores bancadas da Câmara dos Vereadores, sem dúvida alguma, expressiva, e vai ser fundamental para o nosso governo. Nós vamos ter governabilidade ali. Para dizer que essa lei de transparência tem que ser cumprida porque é mais caro e não está mostrando resultado às OS. Nós vamos fazer a transição responsável, não vamos fechar nenhuma clínica de família, não vamos mandar ninguém embora, mas vai ter poder público projetando e coordenando a saúde, que é um sistema. Candidato, sua réplica. Não, eu acho que o Freixo fez uma análise muito correta sobre isso. É necessário que o prefeito assuma isso pessoalmente. Nós não podemos mais permitir que o nosso povo, que é atendido na ponta, na UPA ou na clínica da família, não seja atendido depois por um especialista, não consiga fazer um exame, não faça uma cirurgia. Faltam médicos em praticamente todas as clínicas da família. E nas UPAs também, as pessoas estão desesperadas e eu quero tratar desse assunto com absoluta prioridade. Olha, tempo de senador, já fiz isso. Já garanti para o Rio de Janeiro milhões e milhões de reais para aplicar na saúde. Como prefeito, vai ser minha preocupação do dia a dia, o tempo todo, cuidar da saúde das pessoas. Você que está me ouvindo agora, que tem uma cirurgia para ser feita, você que tem um idoso na sua casa que precisa ser cuidado, pode ter certeza que eu vou me preocupar com isso o tempo todo do meu governo. Sua tréplica, candidato. Você sabe, Crivella, que eu tive hoje no Miguel Couto, né? Fui lá visitar o Miguel Couto, tive há pouco tempo no Salgado Filho. Eu venho visitando os lugares e conversando e ouvindo, né? O prefeito tem que saber ouvir as pessoas, ouvindo o usuário, ouvindo o profissional. Está faltando enfermeiro, está faltando auxiliar, está faltando técnico, está faltando maqueiro e está faltando material básico. Não tinha hoje no Miguel Couto, tinha poucas cadeiras para carregar as pessoas, né? Cadeira de roda. Então é uma precariedade absurda que atinge a dignidade das pessoas. Isso não pode continuar assim. Tem concurso valendo para enfermeiro. Por que não chama?
Por que não bota lá? Porque tudo virou uma negociata para favorecer as OS. Nós não podemos fazer isso. Tribunal de Contas, Crivella, acabou de dizer que as licitações feitas pelos hospitais de administração direta, elas compram mais barato com a lei de licitação do que as OS estão comprando. Ou seja, as OS viraram um espaço para se gastar o dinheiro público sem nenhuma transparência. A gente não vai fechar porque a gente tem responsabilidade com a população, mas nós vamos garantir transparência e uma saúde pública de qualidade para todos. Agora o candidato Marcelo Freixo faz a pergunta. O senhor tem como temas segurança, parceria público-privada, transporte, mobilidade e educação. Qual o tema? Educação. Ok. Crivella, eu considero fundamental que o próximo prefeito devolva a alegria à sala de aula, devolva a alegria aos educadores, traga de volta o sentido da escola. E o sentido da escola a gente não pode impor. A escola, para ter sentido, ela precisa ter o pensamento crítico, ela precisa ter liberdade, ela não pode ter mordaça. Qual é o papel do prefeito para que a escola, que hoje está tão mal cuidada, está tão desestimulada, volte a sonhar e a ter utopia? Bom, candidato Marcelo Freixo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é motivar os nossos professores. Hoje, eles são tratados, quando têm suas justas e legítimas aspirações apresentadas, com spray de pimenta, com pancada. Foi isso que nós vimos naqueles lamentáveis episódios ocorridos na Câmara dos Vereadores, que foi invadida. Um prefeito de costas para o seu funcionário, que eu diria, deveria ser tratado com todo respeito e com toda dignidade. Então, em primeiro lugar, nós vamos cuidar deles. Eu passei 4 horas, há poucos dias, junto com um companheiro do meu partido, César Benjamin, ouvindo diretores de escola, ouvindo o pessoal da pedagogia, ouvindo merendeiras, ouvindo os agentes de educação que tratam das crianças que são especiais. Nós temos 8 mil meninos com síndromes e com transtornos na rede pública. Nós votamos uma lei no Congresso Nacional para que para cada 3 crianças terem um auxiliar de educação, um agente. A Prefeitura fez concurso para 2.500, chamou apenas 150. E quem fez o concurso, na maioria, foram mães dessas crianças, que esperavam poder ganhar um bom salário, um salário razoável e cuidar do seu filho na escola. Veja a que ponto chegou a desumanidade e a falta de cuidado com a escola. Será prioridade no nosso governo. Vamos voltar também com os recursos para o custeio, que foram cortados em 20% para se gastar com a Olimpíada, e fazer da escola esse local agradável, esse local que seja centro do bairro. Vamos lutar para que ela tenha o Wi-Fi, vamos lutar para que todas as crianças frequentem aulas cujas salas tenham ar-condicionado e que a merenda seja de qualidade. É essa educação que eu sonho para o Rio de Janeiro. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazendo uma administração judiciosa, cuidando bem dos custos, não gastando em outros lugares, para dedicar mais recursos para nossas crianças nas escolas. Sua réplica. Olha, Crivella, queria te dizer que eu sou professor de História, 20 anos em sala de aula. Sustentei meus filhos na sala de aula. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, muito, mas muito orgulho. Sou filho de pai e mãe, funcionário de colégio público. Meu pai é uma pessoa humilde, foi inspetor de colégio e minha mãe secretária de colégio público. Ambos aposentados, aliás, sem salário, né? Porque o PMDB vergonhosamente não paga, mas a gente está do lado dos aposentados. É importante dizer que essa escola vem sendo maltratada não só na sua parte física, mas também na interferência pedagógica. Foi muito bom você lembrar de 2013, dos professores tomando bomba dentro da Câmara de Vereadores, porque ali eles estavam lutando por um plano de cargos e salários unificados que até hoje eles não têm. Nós vamos garantir isso, ouvindo os educadores. E naquele episódio, Crivella, eu estava lá, do lado dos professores. A bancada de vereadores do seu partido estava no governo apoiando aquele massacre. Sei que não é a sua opinião, mas é importante que se cobre isso da sua base, porque foi muito feio o que ali aconteceu, ficar contra os professores a favor daquele massacre. A gente tem lado. Sua tréplica, candidato. Pois é, e eu me lembro que fiz aqui apelos para que aquilo não ocorresse. Mas o que eu quero fixar aqui nessa minha resposta é que tanto eu como o candidato Freixo, por razões humanistas e também por convicções do valor da educação, temos a convicção correta de que a escola é fundamental na vida das crianças, é fundamental na vida da sociedade, ela ocupa um papel principal na política. E é isso que eu, Marcelo Crivella, quero deixar claro aqui nesse debate. A educação vai ter
um papel fundamental. Eu não vou construir novas escolas enquanto as atuais não estiverem plenamente funcionando. Tendo portão, tendo material de higiene nos banheiros, tendo material de consumo, tendo boa alimentação, tendo aquilo que as pessoas precisam, os professores, os pedagogos, enfim, toda a equipe, toda a família das escolas, para que as nossas crianças tenham o prazer de ir para a escola. Isso será sagrado no meu governo. Estamos chegando ao fim do debate, mas antes, os candidatos terão 2 minutos para as considerações finais. A ordem segue a distribuição das bancadas, começando com o candidato Marcelo Crivella. Olha, eu não podia ter prazer maior do que estar aqui na Bandeirantes, ao lado do candidato Freixo, que eu respeito muito, para discutir o Rio de Janeiro. A minha trajetória vocês já conhecem. Eu sou há 15 anos senador do Rio, nunca tive envolvido em nenhum escândalo que envergonhasse o povo fluminense. Passei 10 anos na África, 2 anos no sertão, criando lá um projeto que é padrão para a reforma agrária brasileira. Já fui candidato diversas vezes a prefeito, ainda não venci, mas me sinto cada vez mais preparado para enfrentar esses desafios que estão à nossa frente. Quero agradecer do fundo do meu coração, depois de tantos reveses eleitorais, de estar hoje, em primeiro lugar, no coração do nosso povo. Eu sei que o Freixo reclama muito dessas ofensas, injúrias, calúnias que a gente sofre nessa caminhada, mas talvez ninguém tenha sofrido mais do que eu. Ataques violentos por conta da minha igreja e também por conta de ligações com a Record, que foi confundida pelos meus adversários e que fizeram de tudo para me derrotar. Mas isso não diminui, não nos empobrece politicamente. Pelo contrário, essas controvérsias acabam nos engrandecendo. E estamos hoje aqui num debate de alto nível, propondo, sonhando o Rio de Janeiro que todos queremos. Eu espero merecer seu voto, peço a sua oportunidade de, depois de 15 anos de muitas lutas, poder ter a honra de me engrandecer servindo ao povo do Rio de Janeiro. Nossas propostas estão no nosso programa, estão também na internet, no site, são transparentes. Eu acredito que precisamos de uma máquina pública eficientíssima, mas não tão grande. Precisamos reduzir impostos, precisamos abrir espaços em PPPs bem controlados, em concessões, para gerar muito emprego, qualificar a mão de obra, pacificar o Rio de Janeiro, agir com muito bom senso e cuidar de você, cidadão. Esse é o meu objetivo, por isso eu estou aqui. Chegou a hora de cuidar das pessoas. É o que eu fiz a vida inteira, é o que eu quero fazer no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ok, agora suas considerações finais. Primeiro quero agradecer a Band o convite, obrigado Sérgio, obrigado Crivella pelo debate. Eu quero dizer, Crivella, que tudo que não me mata me torna mais forte. Isso. A gente caminha firme porque tem muita gente junto com a gente. Eu não quero cuidar das pessoas. Eu quero governar com as pessoas. Eu quero chamar você para governar comigo. Eu quero chamar você para participar das decisões públicas, políticas e transformar essa cidade num espaço de democracia como nunca existiu. Está começando hoje o segundo turno. A gente não vai fazer uma campanha baixa. A gente não vai fazer uma campanha de agressividade. A gente tem proposta, a gente tem programa, a gente tem rua, a gente tem rede, a gente tem militância. Quero convidar você para uma atividade que tem amanhã muito significativa. Na Praça Afonso Pena, às 14h, na praça. Ali é lugar da gente se encontrar, lugar de fazer política, lugar da diferença. Nós vamos ter uma reunião com diversas lideranças religiosas. A gente acha que a prefeitura tem que ser espaço de todas as religiões e não de uma só. Ali a gente vai debater a cidade. Ali a gente vai debater o Estado laico, não. Ali a gente vai pegar os olhares de todas as religiões e pensar a cidade. Pensar a mobilidade, a educação, né, o alimento, as relações humanas, a diversidade. A gente quer uma cidade com mais democracia. Procure um comitê perto da sua casa. Participe da campanha. Tivemos uma vitória histórica no Rio de Janeiro. Com apenas 11 segundos, sem ter feito as alianças, nós derrotamos o poderoso PMDB. Eles estão fora da disputa do segundo turno. O Rio de Janeiro já ganhou com isso, mas pode ganhar mais. A gente pode ter uma prefeitura que seja uma grande homenagem à democracia, chamando todas as forças progressistas do Rio de Janeiro e não somente quem chegou à vitória no primeiro turno. A gente quer ampliar para que a gente quer fortalecer um projeto de democracia no Rio com a sua ampla participação efetiva. O povo não é rebanho. O povo efetivamente sabe o que quer, precisa ser ouvido, precisa participar efetivamente das decisões políticas. Nós temos um projeto, eu encontro você na rua e na rede 50.
Eu me despeço aqui, a Band agradece a presença dos candidatos. Esperamos que esse encontro tenha ajudado você de casa a decidir o voto do próximo dia 30. Em instantes, na nossa programação, a repercussão deste debate com os candidatos. Uma boa noite a todos. Eleições 2016. Você decide na Band.